Olá, prezados alunos, eu sou o professor Fábio e hoje, mais nesta videoaula, nós estamos na videoaula 2 da segunda semana. E o nosso tema será tratamento de diferentes campos de formulários. Então, na videoaula passada, nós construímos um sistema para cadastro de tarefas. Então, nesse sistema era possível você cadastrar tarefas de forma bem simples, né? Só com o nome da tarefa. Então nós vamos melhorar, expandir esse sistema e também organizar melhor o código. Então não sei se vocês lembram, se recordam, mas o nosso código da videoaula passada foi este aqui. Então nesse código, ele está um pouco extenso, ele pode ser melhorado, pode ser dividido em duas partes de forma a ficar mais fácil a organização, a modificação desses arquivos. Então, para isso, nós vamos fazer a seguinte separação. Tá? Antes da gente começar, esse daqui é o gerenciador de tarefas, que ao final dessa videoaula vocês vão ter construídos aí. Vocês terão construído. Tá? Perceba que eu tenho mais campos, e eu tenho até um estilo, tá? Utilizando um CSS. Esse CSS eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo para vocês fazerem o download. Então vamos lá. Certo. Então a separação que nós vamos fazer, vou precisar de mais um arquivo. Então vai ser um arquivo que vai conter essencialmente o código PHP e um outro arquivo que nós vamos chamar aqui de template.php, que vai conter em sua grande parte o código HTML. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar esse arquivo, template. Tá? Aqui eu modifiquei um pouco as pastas. Tá? O tarefas aqui foi da videoaula passada, que é a videoaula 1 da semana 2. E essa pasta tarefas 2 já é referente a essa videoaula. Então aqui eu já tenho o arquivo CSS. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês. E vamos criar então o arquivo tarefas.php aqui dentro dessa pasta. Tarefas.php e também um arquivo chamado template.php. Certo. No arquivo tarefas.php eu vou deixar a parte do PHP, essencialmente, tá? Então vamos pegar esse pedaço aqui. Eu não vou recortar, né? Porque senão eu vou alterar esse arquivo da videoaula passada. Então eu vou colocar de cá. Primeiro eu vou abrir o PHP. Aqui. Vou colocar essa parte aqui, vou tirar essa parte, já que não é necessário nesse caso. Então vamos continuar nossa migração de código. Então esse trecho de PHP também eu vou migrar ele para lá. Então vamos pegar só essa parte aqui. Passo para cá. E aqui no fim eu vou chamar esse arquivo, vou fazer um include dele, do arquivo que nós vamos criar, template.php. O bom do include é que assim que ele executar esse trecho de código, ele continua e executa todo o código que tiver dentro desse arquivo aqui. É uma forma simples e prática de você organizar as suas páginas. E todas as variáveis, né, que eu tenho aqui, nesse trecho de código, eu consigo acessar elas aqui dentro, tá? Que vai ser o arquivo template.php. Então vamos salvar isso daqui. Aqui vamos só fazer uma modificação.
aqui, se eu não tiver nada na minha seção, eu crio a variável lista tarefas como vazia, tá? Se eu tiver alguma coisa na minha seção, ela vai receber o que tiver na seção, que é de cá. Tá? Só um pequeno melhoramento aí no código. Certo, então vamos agora para o arquivo template.php. Então, vamos passar para cá. Aí agora eu vou copiar só o trecho de HTML aqui. Então esse é até esse pedaço. De cá. Aqui eu já vou fazer alguns melhoramentos. Então aqui eu vou colocar uma tag chamada meta. Tá, essa tag você pode usar para várias finalidades. Uma delas é especificar qual que é a codificação do arquivo. Então nós estamos utilizando o TF8. Isso para evitar incompatibilidade com o navegador, etc. Lembra a questão dos acentos? Tem a ver com isso daqui. E vou colocar também o meu CSS. Tá, uma linha aqui para poder aplicar ele. Então é uma folha de estilos, né? Style sheet. Certo? E vai linkar com o meu arquivo tarefas.css. Vou colocar o tipo aqui. Tipo texto. CSS. Certo. Agora eu vou continuar a minha migração. Então depois do form vem aquela tabela, né? Então pulo esse trecho aqui e aí eu pego essa tabela de cá. Eu posso pegar até o final aqui, tá? Esse trecho de PHP que eu vou colar aqui agora, tá vendo? Essa parte aqui eu tenho que manter. É a única parte que vai ficar de PHP aqui. Esse arquivo template.php. Ok. Tá. Bem, essa separação, pessoal, ela não é obrigatória, né, quando você estiver desenvolvendo um projeto. Aí você tem que avaliar se isso vai ser positivo ou não. Dependendo do tamanho do projeto que você está trabalhando, é natural que você necessite de fazer essa separação para as coisas ficarem mais organizadas. Tá? E uma coisa muito importante aqui é você fazer uma divisão de responsabilidades. Então, por exemplo, a parte do PHP, de acessar a sessão, por exemplo, está toda aqui. E a parte de exibir o que está na sessão ou o que o usuário cadastrou é responsabilidade desse arquivo aqui. Tá? Então, para ficar mais intuitivo, as coisas organizadas. Muito bem. Agora, se nós acessarmos esse tarefas.php, ele vai estar funcionando normalmente. Tá? Vamos fazer, vou até fechar o outro arquivo aqui. E vamos acessar ele. Vou lá no navegador. Vamos lá então. Aqui você consegue ver o link também, ó. Nesse lugar aqui. Então, localhost. Lembrando que tem que estar rodando o servidor Apache. Semana 2, segunda semana. Tarefas 2 barra tarefas.php. Tá aqui. Pois bem, pessoal. Então, tá aqui as modificações que nós fizemos até então. Tá? Para resolver o erro que estava dando aqui, eu simplesmente fechei o navegador e abri de novo. Tá? Era alguma questão com a sessão, que eu já estava usando há um bom tempo já, essa seção do navegador. Então, agora nós vamos adicionar mais informações à tarefa. Tá? Além do nome da tarefa, nós vamos adicionar descrição, prazo, prioridade.
e se a tarefa foi concluída ou não. Então vamos modificar primeiro o HTML, tá? Para suportar essas modificações. Então eu vou vir aqui logo abaixo da tarefa, de onde eu insiro a tarefa aqui, tá dentro desse field set. Esse field set é justamente essa borda aqui, ó. É um conjunto de campos, tá? Que é a tradução disso daqui. Então logo depois da tarefa eu vou adicionar um label. E aí eu vou colocar descrição. Descrição vai ser opcional. Vou colocar um texto aqui para text area. Esse nome é importante, tá? Parâmetro name, que é o que nós vamos utilizar para poder resgatar esse valor posteriormente dentro da seção, dentro da variável superglobal get. Fechado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, só para não precisar digitar tudo de novo. Eu vou colar aqui embaixo e vou modificar, tá? Agora vai ser prazo. O tipo do prazo vai ser um input do tipo texto. Aí eu tenho que colocar um type aqui. Texto, o nome muda também, vai para prazo e eu tiro essa parte de cá. Coloco uma barra aqui no fim. Posteriormente, eu vou criar um outro field set. E aqui dentro vai estar o espaço para definição da prioridade. Prioridade. Vamos colocar um label aqui então. Então vou colocar aqueles radio buttons. Então, radio button, então tipo radio, name, prioridade, valor. Então, eu vou definir prioridade como baixa, média e alta. Baixa. Por padrão vai vir marcado essa. Checked. Que já vem marcado. É obrigatório selecionar a prioridade. Vou colocar aqui baixa, só um texto para poder aparecer. Logo agora a média, né? Tirar, não vai ser marcado. Prioridade média. E agora alta. Fechei o label, tá aqui, fechei o field set, tá? Falta um último label que vai ser o de tarefa concluída. Esse é um projeto que nós vamos ir desenvolvendo ele durante toda a disciplina, tá? Então a cada videoaula a gente melhora um pouco. Então vai ser tarefa
concluída. Eu coloco um input aqui, para poder a pessoa preencher. Tipo checkbox, tá opcional, né? Checkbox, o nome concluído. E tem um valor aqui, um valor padrão. Certo, fechei o label. Aqui tem o input, que é o meu botão, que vai enviar os dados desse formulário. Tá, agora acho que a gente já pode verificar como é que está. A gente já pode vir aqui e simplesmente atualizar a página. Já está assim, ó, vai ficar dessa forma. Tá, se eu clicar em cadastrar aqui, cadastrar uma tarefa teste, né? E aí eu coloco descrição teste. Aí põe um prazo qualquer aqui. Tá, e o cadastro, perceba que não aparecem ainda os outros campos, né? Porque nós não arrumamos, né, não adequamos a tabela para mostrar todos os resultados aqui. Ok, vamos tirar isso aqui então. Assim, guardar isso aqui no meu Ctrl C. Então vamos agora fazer essa alteração, fazer esse ajuste. Então a gente vai lá no tarefas.php agora. Então agora a gente tem que salvar todas essas informações na seção, essas novas informações. Então vamos fazer várias modificações aqui nesse arquivo. Certo. Dentro desse if, eu estou verificando se o nome existe dentro da super variável global get. Então, se tem, eu continuo, né? Só que, além de verificar se isso existe, eu tenho que verificar se a pessoa digitou alguma coisa, tá? Porque, por exemplo, eu posso dar um espaço aqui. Então, vamos fazer uma dupla checagem aqui. Então, além de verificar se existe, eu vou verificar se não está vazio. Então, aqui o nome diferente de vazio. Então, vamos deixar essa seção quieta aí por enquanto. Vamos continuar de cá. Então, a minha tarefa agora, ela vai ter vários campos, né? Então, ela vai ser um array. E aí, dentro desse array, eu vou começar a guardar as coisas aqui da tarefa. Então, a tarefa no campo nome vai receber o que tiver dentro do get. Certo. Agora eu vou fazer um if para poder checar os demais campos, se existem, né, se foram preenchidos. Se não foi preenchido, coloco com vazio. Tá? Porque se eu não fizer essa checagem, vai dar erro. Então vamos lá. Então, iset, lá na variável get, super variável get, vai lá no campo. Aí, os nomes que vocês devem utilizar aqui, para acessar dentro da variável get, tem que estar em concordância com os nomes definidos aqui, tá no HTML, no seu formulário. Então, desclicão, coloca lá, da mesma forma. Então, existe, se existe, eu guardo.
o que a pessoa digitou. Recebe. Certo. E se a pessoa não tiver digitado nada, tem que ter o nosso else aqui, né? Então, tarefa. Recebe um valor em branco. Certo, aí eu vou fazer isso para descrição, para prazo e depois para concluído. Então, prioridade, a pessoa é obrigada a selecionar a prioridade, porque já vem marcado. Ó. Não tem como ela simplesmente desmarcar. Então você precisa fazer essa checagem, pode salvar direto. Então eu vou duplicar esse trecho de código aqui para poder facilitar. Então no lugar de descrição agora vai ser prazo. Então pega e muda aqui, ó. Prazo, 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 prazo. Faz agora para prioridade, eu vou copiar só essa linha aqui, porque a prioridade eu não preciso checar. Se foi preenchido ou não. Prioridade. Agora eu duplico de novo, vou fazer para concluído. Concluída, né? Se a tarefa foi concluída. 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 Certo. Agora só altero aqui, porque a minha sessão eu não vou gravar mais só o nome. Eu tenho que gravar o array inteiro de tarefa. Então no lugar aqui eu vou colocar tarefa. Pronto. O código está adequado. Agora eu tenho que alterar a tabela, né? Essa tabela aqui embaixo. Então quando eu preenchi, cliquei em cadastrar, foi tudo salvo na sessão e vai ser mostrado aqui. Só que a tabela ainda não está preparada para mostrar todas essas informações. Então vamos fazer esse ajuste antes da gente prosseguir. Então vamos lá no template.php, lá onde eu crio a tabela, tá? Que é justamente aqui. Então além da tarefa, né, do nome da tarefa, que é esse campo aqui, eu vou ter outros campos. Então eu vou duplicar, né? Que serão as colunas da minha tabela. Então serão 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. E aí vai ser descrição, prazo, prioridade e se a tarefa foi concluída ou não. De tempos em tempos, pessoal, vai salvando, tá? Não sei se vocês perceberam, toda hora eu salvo. Porque se tem qualquer problema no computador, você não perde o serviço que você fez, tá? E agora aqui dentro do meu for each, eu vou fazer também a adequação, né? Que antes eu estava imprimindo somente a tarefa, e ela tinha só um campo, que era só o nome da tarefa. Agora, a variável tarefa ela vai ser um array. Então, dentro de lista de tarefas, eu tenho uma porção de arrays. Tá? E aí eu vou navegar em cada um deles, que vai ser uma tarefa minha. Então, eu vou ter aqui o primeiro campo, que é nome. Aí você tem que lembrar, né? Se você não lembrar, é só olhar aqui em cima. Ó. Nome,
depois descrição, prazo e assim por diante. Agora eu vou duplicar essa linha aqui. Dupliquei. Aí mudo para descrição. Mais uma vez, prazo. Depois prioridade. Prioridade. Depois, se ela foi concluída ou não, né? Isso é um 5. Concluída. Fechou a tabela aqui, tá certinho. Agora a gente já pode testar o nosso sistema, tá? Então vamos lá. Salvei tudo. Torcer para estar tudo certo, né? Se não tiver, a gente faz as adequações. Então vou atualizar primeiro essa página aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui primeiro, tá? E vou abrir novamente. Vou poder limpar qualquer coisa que tenha na seção, né? Porque ainda eu não mostrei para vocês como que limpa a seção. Então qualquer lixo que tiver lá pode atrapalhar. Então vamos lá, era tarefas, né? Que era o nome. Aqui, né? Videoaula era 2. Aqui. Isso aqui, tira só esse finalzinho aqui, ó. Pronto, PHP. Tá aqui. Tá? Tem as colunas. Agora vamos preencher. Então vamos colocar estudar PHP. A descrição. Estudar PHP e também HTML. Pronto. Prazo. Colocar dia 15/7/2016. Prioridade média e a tarefa não foi concluída em cadastrar. Ó, tá certinho, ó. Já apareceu aqui embaixo. Tá, o concluído fica vazio mesmo, né? Que não foi marcado. Vamos criar uma outra tarefa aqui. Então, comprar pão, por exemplo, né? Passar na padaria e comprar pão. Então, eu imagino que eu fiz isso aqui hoje cedo, né? 12/7. A prioridade era alta. Então, já foi concluído. Vou cadastrar. Tá aqui, ó. Perfeito, né? Excelente, pessoal. Bem, com isso nós chegamos ao término de mais uma videoaula. Na próxima videoaula nós já vamos começar a utilização do banco de dados no MySQL e até a próxima.